E aí, como estamos? Todo mundo bem? Juan quer tirar umas dúvidas? Show de bola. Pode tirar, Juan. Estão gravando, viu? Só para dizer. Juan, você tá aí? Vai tirar dúvida, não vai? Pessoal, vou já começar a dar aula de boné, viu? Porque tá uma juba. A minha costeleta parece costeleta dos anos 90, 70, uns anos aí atrás. Juan, professor, pode falar. É sobre as atividades passadas. As atividades não vale mais. As atividades passadas não vale ponto, as que vai valer a partir dessa semana, correto? Vale ponto extra, né? Tá, isso tudo tá na mensagem. Você precisa começar a acreditar na mensagem. E tu sabe explicar sobre esse calendário? É assim, eu acho que a gente tem que esperar a determinação da diretora do nosso centro, porque o calendário, eu acredito que vai ser adaptado de acordo com a realidade de cada centro. Então, eu acredito que a gente, por exemplo, que não deixou de ter nenhuma aula, que vai dar para a gente terminar o conteúdo com folga, eu acredito que a gente não vai ter que estender, entendeu? Então, acho que a diretora do centro, pelo menos ela assim sinalizou, que vai dar um comunicado geral para a gente, e aí eu acho que cada centro vai se adequar à sua realidade. Acredito que vocês estão tendo aula, né, com a maioria dos professores, e isso faz com que a gente não atrase o conteúdo, não atrase a matéria. Na minha matéria, eu estou tranquilo. Professor, o senhor poderia fazer a questão 3, 4? Posso, Inês? Espera só um pouquinho, começa já. Entendeu, entendeu, Juan? Entendi. Perfeito. Então, galera... Mas, então, as AVs vai ser tudo online. Aí eu não sei, é isso que eu estou esperando a determinação dela. Dela que eu digo é da professora Caterine, a nossa diretora. Ela que vai determinar se vai fazer ou não, mas eu acredito que sim, que vai ser online. Certo. Tá bom, então. Show. E aí, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Beleza? Como eu acabei de dizer, a gente vai terminar o nosso conteúdo com folga, tá bom? Tanto é que hoje eu tirei essa aula para a gente fazer, boa tarde, para a gente fazer só aula de exercício. E eu disse, né, eu te aviso a eles que pode ser qualquer questão. Até porque a matéria da gente é cumulativa. Então, quando a gente for fazer a AV2, vai cair a aplicação da Lei Processual Penal, disposições gerais, né, do artigo 1º ao 3º, vai cair princípios do processo penal, aquela parte inicial, inquérito, ação penal, aí a gente chegou em medidas cautelares e prisões e liberdade provisória. Então, a nossa matéria é cumulativa, e aí por isso que é sempre bom a gente estar revisando. Então, essa aula é toda para a gente revisar. Aí eu estou em dúvida se na quinta-feira eu faço uma aula para falar só das alterações do pacote de crime no que diz respeito ao CPP. Porque às vezes vocês ficam boiando, como é que foi essa alteração? Aí eu estava pensando em dizer, galera, ó, tá aqui o CPP todo, eu sei que vocês ainda não viram o CPP todo, vão ver quando acabar o processo penal 2, mas as alterações foram essas, e explicar para vocês mais ou menos as alterações, porque eu acho que a gente está com tempo. Depois a gente falta ver prisões temporárias, depois falta ver de prisões temporárias competência, depois de competência, sujeitos processuais, a gente finaliza o nosso plano de ensino completo, coisa boa, né? Pois é, aí eu acho que dá para a gente fazer essa aula do pacote de criminar na sexta-feira que vem, na quinta-feira que vem. E aí, turma, sempre estimulem seus amigos a virem para a aula, né? A gente lembra quando estava no presencial, nós éramos 66, eu acho que tinha 70 na sala, porque tinha umas pessoas que iam assistir, né? A mais. Aí a gente chega aqui, ó, tem 19 pessoas hoje, no mesmo horário da aula. Eu fico sem entender o que está acontecendo, mas é isso, cada um está fazendo sua parte, e a gente colhe o que a gente planta, não é isso? Show de bola? Beleza. Turma, então, eu sou toda à disposição, principalmente dos que estudaram. Por que quem estudou? Quem fez as questões e selecionou as questões que estão em dúvida para eu resolver, de qualquer um dos dois TDs, seja do CESP, seja do FGV, eu tiro agora. Aí eu já vi que a Inês pediu para eu fazer a questão 3 e 4 da FGV. Mas, Inês, me diz só o assunto, por favor, porque cada assunto renumera. Eu não sei, não é? Ou estou enganado? Deixa eu ver aqui. Cada assunto, renumera por cada assunto, então tu tem que me dizer, tá bom, Inês? Tá todo mundo aí, turma? Essa aula, então, eu pedi para a Janete avisar vocês, nossa querida monitora, que essa aula é só de resolução de exercício. Pronto. Professor, diz.
Com relação à nota errada da V1, o senhor disse que era quando voltasse as aulas, o senhor ia ajeitar. E se não voltar? Qual é a nota errada? A da Eu V1. passei para a Janete. Tá errado o que eu passei para a Janete, o que foi Eu lançado? não vi quando foi isso. Ah, tem que acompanhar, né? Ah, turma, eu falei para vocês, mandei pro Torpedo. Faz quanto tempo, hein, Janete? Faz bem um mês já. Eu mandei para a Janete a nota da AV1, a nota dos trabalhos, a composição de todas as notas e mandei pro Torpedo. Será que eu não mandei por Torpedo para vocês? Porque se ninguém procurou a Janete, mas para mim eu tinha mandado por Torpedo. Turma, eu não mandei essa mensagem por Torpedo para vocês, a estratificação das notas. Não mandei, porque eu posso ter esquecido também. Ah, a Janete. Ah, mas Janete, tu recebeu? E tu recebe, Janete, quando eu mando o torpedo pra turma? Não sabia, não, que tu recebia. Ah, legal, ó, que bom, então. Faz tempo, a minha estava errada, a Janete me falou, e a correta avisou ao senhor. Foi, então pronto. Faz tempo mesmo, turma. Eu já mandei para a Janete, há bem um mês atrás, a estratificação das notas, da AV1 e dos trabalhos. Peçam a ela, tá bom? Essas notas, que aí ela coloca. Aí a Janete está dizendo que o Juan pode ver com ela. Show? Aí, turma, o que eu penso em fazer dar a oportunidade de aplicar uma nova V1 para quem quiser fazer essa nova V1. Por quê? Porque eu não vou ter como entregar a prova para vocês, né? A prova está na Unifor, eu não estou em Fortaleza, eu também não vou para Fortaleza, eu sou grupo de risco, como eu já falei para vocês, então não vai dar para entregar a prova para vocês. Então, o que, é que eu imaginei? O aluno, eu não erro, né? Mas, enfim, o aluno pode achar que eu errei a correção, alguma coisa. Eu estou pensando em disponibilizar um dia para aplicar de novo a AV1, para quem quiser fazer a prova de AV1 de novo, online. E aí vai valer a nota dessa AV1 que você fizer. Ou vale a nota passada, ou se você fazer a nova, vale a nova, entendeu? Então, eu estou pensando em fazer isso só para o aluno dizer assim, poxa, mas eu acho que a AV1 anota o professor Sidney errou na correção. Eu acho que eu não errei, eu acho que eu foi melhor, né? Porque geralmente eu corrijo para cima. Geralmente é isso. Aí, mas o aluno Juan pode dizer, eu acho que o professor Sidney errou na correção, gostaria de ver a minha prova. Para o Juan não ficar desse jeito, por exemplo, eu vou colocar uma nova AV1 para poder, quem quiser fazer, e vai valer a nota dessa nova AV1. Professor, eu fiz essa nova AV1 e a minha nota foi mais baixa. E aí vai valer a passada? Não, vai valer a da nova. Tranquilo? O Vitor tá falando, naquela AV1 eu tinha ficado com dúvida somente na última questão. Pois é, Vitor, infelizmente, cara, só para o semestre, aí eu posso entregar. Aliás, se a gente voltar esse semestre, né, eu entrego, beleza, mas se a gente não voltar, aí que a gente já tá em maio, né? Do jeito do andar da carruagem, acho que a gente em junho mesmo fica de férias, ou seja, falta um mês e um pouquinho. O governador Camilo, ele estendeu, né, a quarentena até o dia 20. Então, eu não sei se a gente ainda volta presencialmente, né, sendo bem sincero. Então, Vitor, caso você ache que poderia ter sido melhor, menor, aí você faz essa nova AV1, entendeu? Porque realmente eu não tenho como entregar a AV1 para vocês, nem não for pegar, nem escanear, nem mandar, eu não tenho como fazer isso. Fechou? Aí eu vou dar essa oportunidade exatamente para o aluno ficar chateado. Mas como eu disse, eu sempre corrijo para cima. Galera, já são 5h34. Vamos correr para a gente fazer o máximo possível de questões? Show! Eu vou começar então com a que a Inês pediu sobre prisão e liberdade provisória. Vocês preferem que eu compartilhe a tela ou vocês estão aí com o material? O que é que vocês preferem? Querem que eu compartilhe e mostre a questão? Ou não precisa? Basta eu ficar aqui mesmo. Compartilhar a tela. Tá bom. Então, deixa eu compartilhar a tela. Acho que tem alguma pessoa que não tá. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só um minuto. Pronto. Compartilhei a minha tela. Aqui está o material de vocês. Deixa eu procurar aqui liberdade provisória. Eu dou zoom para vocês enxergarem, tá bom? Só um minutinho. Ação penal. Aí, peraí. Prisão temporária, então eu já passei. Peraí, turma. Tá aqui, prisão e liberdade provisória. Ela quer que eu faça a 2 e a 3? Inês? Agora eu esqueci, peraí. Inês falou 3 e 4. 3 e 4. Vamos lá, turma. Então a Inês quer que eu faça a 3 e a 4. Se não estiver enxergando aí, por favor, gritem.
Ou WhatsApp chat, deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, pronto, vamos lá. Essa terceira aqui, ó. Durante a investigação pela prática de crime hediondo, após receber os autos, o Ministério Público requer ao Poder Judiciário a devolução do inquérito à delegacia pelo prazo de 30 dias para prosseguir nas investigações, atendendo à única solução apresentada pela autoridade policial. O juiz, contudo, decide decretar a prisão preventiva de José e a temporária de Maria. Turma, a gente já viu que o juiz, hoje em dia, ele não pode mais decretar nenhuma prisão de ofício, certo? Nenhuma prisão cautelar de ofício. Então, se o Ministério Público, ele só pediu para devolver os autos do inquérito, o juiz devolveu e decretou essas prisões, a gente já sabe que essas duas prisões são ilegais. Em sendo prisão ilegal, cabe sempre relaxamento de prisão, nos termos do artigo 5º, 65 da Constituição. Então, o juiz, contudo, o Ministério Público, então, ele requereu a única solicitação do Ministério Público, ó, o Ministério Público requer ao Poder Judiciário a devolução do inquérito pelo prazo de 30 dias para prosseguir, atendendo a única solicitação apresentada pela autoridade policial. Então, ó, nem o delegado representou pela preventiva, nem pela temporária, ó, a única solicitação da autoridade policial. Então, a autoridade policial não representou pela preventiva nem pela temporária. O MP não representou pela preventiva e temporária. O juiz de ofício decretou a prisão preventiva de José e Maria. Tá errado. Os dois presos procuraram seus advogados, esclarecidos que ambos têm 30 anos, são primários, Maria não tem filho. E José tem filho de 9 anos, dividindo o sustento do menino com a mãe da criança. Isso aí é irrelevante porque a prisão é legal. O advogado de Maria deverá esclarecer que a prisão de Maria é ilegal e a de José é legal. Errado. B, a prisão de Maria é ilegal e a de José é legal. Também errado. C, a prisão de ambos os indiciados é legal. Errado. D, a prisão de Maria é legal e de José é ilegal. Tá errado. É a resposta correta. A prisão de ambos os indiciados é ilegal. Exatamente porque o magistrado não pode mais decretar a prisão de ofício de ninguém, né? A prisão provisória, o cautelar de ofício de ninguém. E foi o que aconteceu. Inês, tranquilo até aí? Essa? Inês, se tu tiver ficado com dúvida, alguém é só escrever aqui, tá bom? Pronto. Show. Quarta questão. Turma, vamos separando aí mais questões para fazer, tá bom? Durante a investigação da prática de crime, de extorsão simples, considerando que a prisão do indiciado José era indispensável para as investigações, galera, eu não falei isso ainda para vocês, mas sempre que vocês virem que uma prisão é indispensável para as investigações, geralmente é a prisão temporária, que é o nosso próximo assunto. Prisão temporária, ela é exatamente para ajudar nas investigações do inquérito. Tanto é que a prisão temporária só cabe durante o inquérito policial. Então, considerando a prisão iniciada era indispensável para as investigações, após a representação da autoridade policial, ou seja, a autoridade policial representou pela temporária, massa. Mas sem requerimento do Ministério Público, não importa. A temporária preventiva, ela pode ser requerida pela autoridade policial. Quando a prisão ou qualquer coisa é requerida pela autoridade policial, a gente diz que a autoridade policial representou pelaquela medida. Então, a autoridade policial representou pela temporária, ele representou pela preventiva, ele representou pela interceptação telefônica. Toda vida que a autoridade policial pede alguma coisa ao juiz, a gente diz que ele representou. Veja, tá na investigação, temporária só cabe durante as investigações. Temporária só cabe durante o inquérito policial. Então, tá nas investigações, temporária nem nenhum cautelar cabe de ofício, ou seja, temporária não cabe de ofício, e a autoridade policial pediu a temporária, massa. Toda vida que a autoridade policial pede, o juiz, isso está expresso na lei de temporária, a gente vai ver isso, que é a lei 7.960 de 89, o juiz intima o MP para o MP se manifestar. Então, após a representação da autoridade policial, mas sem requerimento expresso do MP, isso não é problema, o juiz competente decretou a prisão temporária de José pelo prazo inicial de 10 dias. Errado. Como regra, a prisão temporária dura até 5 dias. Chegando no último dia que o juiz determinou, pode ser prorrogada em caso de extrema e comprovada necessidade por mais 5 dias. O juiz não pode decretar por 5 e já prorrogar por mais 5. Portanto, o juiz não pode decretar a temporária por 10 dias. A gente vai ver que a temporária, então, como regra, o prazo é até 5 dias
de prisão temporária, prorrogável em caso de extrema e comprovada necessidade, de maneira motivada pelo magistrado, por mais 5 dias. Se for crime hediondo equiparado, aí o prazo da temporária sobe de 5 para 30 dias. Mas isso eu vou falar na aula de temporária. Não se preocupe que eu vou fazer uma tabelinha bem bacana. Aí, quando o oficial de justiça, acompanhado de força policial, foi cumprir o mandado, com certeza, pessoal, quem fez essa questão não sabe nada de prática, porque tem muito professor, né? Acho que vocês notam que eles sabem muita teoria, mas quando vai para a prática não sabem para onde é que vai. Sabem pagar umas custas. Muito não, mas tem alguns, né? E aqui eu acho que foi um cara desse, porque o oficial de justiça não cumpre mandado de prisão penal. Nunca cumpriu. Aliás, cumpriu há 200 anos atrás. O oficial de justiça cumpre no máximo mandado de prisão cível, e ainda isso é controverso. A prisão cível é pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de pensão alimentícia. Então isso aqui está errado, quando ele fala, quando o oficial de justiça acompanhado de força policial, o oficial de justiça não faz mandado de prisão penal. Então, quando o oficial de justiça acompanhado de força policial foi cumprir o mandado de prisão José, quem é que faz? É o delegado. O José entrou imediatamente em contato com o seu advogado para esclarecimentos. O advogado de José deverá esclarecer que a temporária não é válida exatamente por conta do prazo. Não é válida porque não cabe prisão temporária antes do oferecimento da denúncia. Falso. Só cabe prisão temporária antes do oferecimento da denúncia. B, não é válida, apesar de cabível no delito mencionado, em razão do prazo fixado pelo magistrado. A B é a correta, e a gente vai ver que a temporária só cabe em determinados delitos, que estão no inciso 1º do artigo 1º da lei de temporária. Aí eu vou ver isso na aula oportuna. São todos os crimes dolosos, e tem um rol taxativo, é do inciso 3º, não é primeiro não, inciso 3º do artigo 1º. Só cabe temporária nos crimes que estão no rol taxativo do artigo 1º, inciso 3º da lei de temporária. Mas o prazo está errado, então é a B. É válida? Não, está errado. E a D vai dizer assim. É válida, também está errado. Inês, tranquilo aí? Inês, porque o item... Peraí, a Janete falou assim. Primeiro a Janete, tá, Inês? Gostaria de sugerir, por gentileza, na mesma sequência, a sexta da FGV. Tá bom, vou fazer aqui vou fazer a quinta e aí eu faço a sexta. Tá bom? Que a quinta está pedindo, a Inês. A quinta diz assim, ó, o princípio da presunção de inocência estabelece que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em consequência da manutenção da prisão após o flagrante, somente se justifica em situações excepcionais. A gente até viu que, com o pacote de crime, foi-se estabelecido que a prisão em flagrante só deveria durar 24 horas. Mas aí eu falei para vocês que o Fux, né, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu essa parte de que se o flagrante, se o juiz não analisar, se não tiver audiência de custódia em até 24 horas, a prisão é ilegal. A gente já conversou sobre isso. Então, vê o pacote de crimes assim, juízes, se alguém for preso em flagrante, tem que realizar audiência de custódia em até 24 horas. Não realizou em até 24 horas, essa prisão é ilegal e deve ser relaxada. Isso foi o que o pacote de crime disse. E o ministro Luiz Fux determinou a suspensão desse artigo. Contudo, realmente a flagrante não pode ser mantida. Você não pode ficar muito tempo preso em flagrante, não. Quando você ouvir falar de princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade, sempre lembre, pessoal, que ele é uma regra probatória e uma regra de tratamento. Ele é uma regra probatória porque ninguém é obrigado a provar a sua inocência. Então, é o Ministério Público, a acusação, que tem um ônus de provar que você cometeu o crime e de que o crime aconteceu e que você cometeu o crime. Então, é o Ministério Público que tem o ônus de provar que o crime aconteceu e que você cometeu o crime. Você não precisa fazer prova da sua inocência. É o Ministério Público que tem que provar, é a acusação que tem que provar para convencer o juiz, porque se o juiz tiver uma dúvida, o juiz, ele é obrigado a absolver. Eu até já disse para vocês, pode ser que eu seja acusado, receba a citação de um crime aí, porque eu furtei, e não faço uma defesa, não produzo uma prova, e ao final ainda posso sair absolvido. Posso. Se o Ministério Público, se a acusação não provar que o crime aconteceu e que fui eu o autor do delito. Então, a presunção de inocência, além de ser uma regra de cunho probatório, que você não é obrigado a provar a sua inocência, você não precisa provar a sua inocência, ela é um cunho também de tratamento. Isso significa que você deve ser tratado como inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A presunção de inocência, assim como a proporcionalidade e outros também princípios,
foram fundamentos para o STF não mais admitir a prisão após condenação em segunda instância. Então, por que que o Lula e centenas de outras pessoas que estavam presos após condenação em segunda instância hoje estão soltos? Porque, com base na presunção de inocência, na razoabilidade, na proporcionalidade, o STF diz que não é mais admitido a prisão após condenação em segunda instância. O Moro, no projeto de lei inicial dele do pacote de crime, ele trouxe para o CPP a possibilidade dessa prisão, só que foi retirada pela Câmara dos Deputados. Então, diz assim, sobre o tema é correto afirmar. Aí nesse que eu vejo o item O item diz assim, as medidas cautelares alternativas não podem ser decretadas de ofício no curso da ação penal. Inês, realmente essa aqui estava errada. Contudo, com o pacote de crime, agora está certo. Então, o item está certo também, tá bom? É uma questão de 2018, o pacote de crime só entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020. É por isso que eu coloquei aqui, ó, no início, bem que sim, ó, cuidado, algumas coisas podem ter sido alteradas pelo pacote de crime. Achei que eu tinha colocado. Mas, enfim. Então, assim, essa questão é de 2018. Em 2018, o item estava errado, porque as cautelares, elas podiam ser decretadas de ofício, só que na aula passada eu mostrei para vocês o comparativo, e na aula retrasada também, hoje as cautelares não podem ser mais decretadas de ofício pelo juiz. Então, o item hoje está correto também. Tranquilo? Aí, a Janete quer que eu faça a sexta. Bora para a sexta, galera. Diz assim, ó, um dos temas mais relevantes do processo penal é prisões e medidas cautelares alternativas, já que está relacionado ao fundamento de direito de liberdade. Sobre o tema, estando na afirmação correta. Paz, eu não gosto dessas questões que o enunciado não diz, não precisa para nada, só para gastar saliva. O item A vai dizer assim, ó, a medida cautelar de internação provisória exige laudo, indicando a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente e risco de reiteração, mas não que o crime seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Falso, turma. A medida cautelar de internação provisória, que é para internar o cara doido, o cara que deu a facada no Bolsonaro, por exemplo, antes da condenação, essa medida cautelar de internação provisória, que está no artigo 319 do CPP, eu falei para vocês, memorizem esses requisitos, porque a OAB ama cobrar, os concursos amam cobrar. Precisa que, para decretar a internação provisória, ela exige um laudo indicando a imputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, o risco de reiteração e que o crime que o cara praticou tenha sido com violência ou grave ameaça à pessoa. A OAB já cobrou assim, Sidney praticou um furto, tá respondendo processo por um furto. Sidney é semi-imputável, tem laudo da perícia falando isso, Sidney tem laudo dizendo que tem risco de reiteração, e o magistrado, então, nesse caso, pode decretar a internação provisória de Sidney. Não pode. Ele só pode decretar a internação provisória caso o crime, entre outros requisitos, o cara ser semi-imputável, inimputável, ter esse laudo do risco de reiteração, e ser o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. No exemplo que eu dei, o crime que eu cometi foi o furto. Não tem nem violência, nem grave ameaça à pessoa. Não dá para decretar a prisão, a internação provisória. Então, A está errada. B. A prisão preventiva poderá ser decretada a requerimento do Ministério Público, após a representação da autoridade policial ou de ofício durante as investigações, seja no curso da ação penal. Durante as investigações, seja no curso da ação penal. Não, a prisão preventiva, ela não pode mais ser decretada de ofício, né, pelo magistrado. Antes do pacote de crime, até a prisão preventiva podia ser decretada de ofício durante o processo penal. Então, a prisão preventiva pode ser decretada a requerimento do MP ou por representação da autoridade policial. Não precisa ser a autoridade policial representar e o MP chancelar, não. A autoridade policial pode representar, o juiz manda ouvir o MP. A autoridade policial pode representar pela preventiva ou pela temporária e o juiz manda ouvir o MP. Então, não precisa que o MP também requeira junto com a autoridade policial, não. Então, esse item está todo errado. Está no artigo 311 do CPP. Tranquilo? Show. C diz assim, a prisão temporária é instrumento utilizado nas investigações criminais, correto? A gente vai conversar sobre prisões temporárias, podendo ser aplicado independentemente do crime que esteja investigado, desde que é indispensável às investigações. Falso. A gente vai ver que a prisão temporária só cabe nos crimes que estão no rol taxativo
do artigo 1º, inciso 3º da Lei de Temporária. A Lei de Temporária é a Lei 7.960 de 89. Lá só tem crimes dolosos e crimes graves. Então, cabe a temporária para latrocínio, para estupro, para latrocínio, estupro, homicídio qualificado, a extorsão mediante sequestro. Tem até a linha P de pato de crimes. Então, só cabe naqueles crimes. O que é que está errado, então, nessa questão? O independentemente do crime. Desdado. A prisão em flagrante deverá ser comunicada no prazo de 24 horas ao Poder Judiciário, não havendo indispensabilidade, porém, na comunicação da defesa técnica do preso. Falso. O flagrante tem que chegar ou no advogado do preso ou na Defensoria Pública em até 24 horas, né? Então, essa aí que não havendo indispensabilidade, ela está errada. E o item E diz assim, a prisão preventiva poderá ser substituída por domiciliar quando o preso tiver filho de até 12 anos incompleto, desde que ele seja o único responsável pelo cuidado da criança. Correto, está no artigo 318 do CPP. Falei para vocês na aula passada sobre a conversão da prisão preventiva em domiciliar. E disse, galera, memorize essas hipóteses de conversão da preventiva em domiciliar, porque realmente é uma matéria muito importante. Show? Massa. Então, vamos lá. O Júlio está falando... Sexta questão, item A, fundamento 319. Quer que eu fale sobre a sexta? Posso falar. Ah, tá. Se quiser, porque a sexta... Eu não falei, não, os fundamentos? Achei que eu tinha falado. Show. A Débora, professor, eu pedi a 8. Tá bom. Bora lá, 8. Ah, Débora. 8. 8. Tá aqui. A 8 vai dizer assim, ó. Carla foi presa em flagrante pela prática do crime de estelionato. Pena de 1 a 5 anos de reclusão. Sendo verificado na delegacia que ela teria diversas condenações definitivas pela prática do crime de mesma natureza. Se essas condenações são definitivas, ela pode ser considerada reincidente, uma reincidente específica, porque é no mesmo crime. Encaminhada para a audiência de custódia, após manifestação do Ministério Público, foi a prisão em flagrante convertida em preventiva. Com o oferecimento da denúncia realizado do lado pericial, em que os peritos concluíram pela semi-imputabilidade da acusada, bem como o risco de reiteração delitiva. Essa questão, eu acabei de falar dela. Vai dizer essa questão que quer que o juiz pode decretar eu nem lembro dessa questão mais, mas vai dizer essa questão, provavelmente, que o juiz pode decretar a internação provisória, e não pode. Porque a internação provisória, além desses requisitos, risco de reiteração, semi-imputabilidade ou imputabilidade, o crime precisa ter violência ou grave ameaça. E o crime que ela cometeu foi estelionato. E o estelionato não tem violência nem grave ameaça, portanto, não vai ser possível a internação provisória dela. Aí foi ainda constatado que Carla encontrava-se com 3 meses de gravidez. Se for decretada preventiva, pode ser convertida em domiciliar, como a gente já falou nos termos do 318. Considerando as informações narradas e a medida correta afirmar, a autoridade policial poderia ter arbitrado fiança em sede policial. Falso. Artigo 322 do CPP diz que a autoridade policial só pode arbitrar fiança se a pena máxima do crime for até 4 anos e o estelionato simples a pena máxima é de 5 anos. Então não pode, artigo 322. B. As medidas cautelares alternativas dependem de requerimento das partes, não podendo ser aplicadas de ofício sob pena de violação do princípio da inércia. Em 2018, esse item estava errado, por isso que ele não está no gabarito. Galera, eu vou até marcar aqui logo. Essa é o quê, hein? É a 8. A 8, eu vou botar C e B. Pronto. Porque, só para eu já ir atualizando aqui. Então, as medidas cautelares alternativas dependem de requerimento das partes. Hoje está correto. Na época, estava errado. Então, a resposta correta, B de bola. Deixa eu colocar aqui. Asterisco. Só para o aluno saber. Show. Aí, hoje a B estaria correta, tá? C. A prisão domiciliar em substituição à preventiva poderá ser aplicada pelo magistrado, apesar de Carlos ainda estar no 3º mês de gestação. Correto. Antigamente, quando surgiu o 318, a grávida precisava estar a partir do 6º mês de gestação. Aí foi alterado o artigo 318, para dizer assim, gestante, descobriu que está grávida, o juiz já tem autorização para converter a preventiva em domiciliar. Então a C está correta nos termos do artigo 318.
D. O magistrado pode substituir a prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória, tendo em vista que há laudo constatando a semi-imputabilidade do risco de internação. Falso, porque nos termos do artigo 319, a internação compulsória só é possível se o crime tiver violência ou grave ameaça, e o crime que ela praticou foi o quê? Foi o crime de estelionato. Então não pode, porque estelionato não tem nem violência nem grave ameaça. Item E. A prisão preventiva decretada deve ser relaxada, uma vez que o ato audiência de custódia não está previsto no Código de Processo Penal, não admitindo o STF sua realização. Falso. Nessa época, realmente, a audiência de custódia não estava no CPP. O CPP foi trazer esse nome, audiência de custódia, só agora com o pacote de crime. Só que a audiência de custódia é uma resolução de 2015 do CNJ e que foi contestado no STF. O STF disse: essa resolução do CNJ está valendo. Tranquilo? Turma, antes de eu prosseguir, qual foi a questão que eu disse que hoje está correta, hein? Foi qual, hein? Para eu poder já ajeitar aqui, alguém lembra? Peraí, rapidinho. Leu já, Gutierrez? Foi a 5, né? Valeu, Vitor. Deixa eu só ver qual é o item da 5 que está correto hoje também. 5. Jesus. Foi a quinta. O árbitro falando para a quinta? Pronto. A quinta está correta a E e a B, né? Deixa eu ver aqui, então. É só para eu já ir atualizando. Quinta, então, e vai botar assim no asterisco. Show. Então eu já vou atualizando, pessoal, para os próximos alunos. Aí o Gutierrez falou aqui. Hoje recebemos um ofício orientando os juízes a trocar as prisões cíveis para serem revertidas em domiciliar. Com certeza, o CNJ, o Gutierrez, inclusive, o CNJ já deu essa recomendação há um tempo, e a Corregedoria do TJ também. Vocês receberam esse ofício provavelmente em decorrência dessas resoluções. Valeu, Gutierrez, obrigado pela informação, hein? Obrigado pela contribuição. Show. A Inês disse o que eu tinha perguntado. Inês, eu não sei se mais está fora do contexto. A 7 também item C, né? Certo. Valeu, Vitor. 7, item C. Pronto. E a 8 já coloquei. Perfeito. Obrigado aí, galera. O senhor pode fazer a 10? Posso fazer quantas vocês quiserem, turma. A 10. Deixa eu ir para a 10. Pronto. A 10 está aqui. Tem em curso, perante a Promotoria de Investigação Criminal, o inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de receptação qualificada. Antes da denúncia, o Ministério Público formula apenas o requerimento de busca e apreensão, encaminhando os autos ao juízo e solicitando que, após a decisão, sejam encaminhados os autos, né, para a delegacia para o cumprimento das investigações. Ao analisar o pedido, o juiz defere o requerimento ministerial de busca e apreensão e ainda decreta a prisão preventiva do indiciado. Turma, nessa época, em 2016, o juiz só podia decretar de ofício se fosse durante o processo. Então, aqui, antes da denúncia. Hoje, você já sabe que preventiva de ofício pelo magistrado não pode mais. Nenhuma cautelar pelo magistrado pode mais de ofício depois do pacote de crime. E isso não está suspenso pelo STF. Então, vamos lá. Ao analisar o pedido, o juiz, então, é muito parecido, né, com aquela outra questão, com a primeira que a gente resolveu. Ao analisar o pedido, o juiz defere o requerimento ministerial de busca e apreensão e ainda decreta a prisão preventiva do indiciado. Não pode. De acordo com o CPP, a decisão do juiz foi incorreta, pois não cabe, em hipótese alguma, prisão preventiva decretada de ofício no processo penal. Hoje, o gabarito correto seria A. A e a B está dizendo válido, está errada. A C está dizendo incorreta, pois a pena prevista do delito não admite a decretação da prisão preventiva. Falso. Prisão preventiva pode caber. E a pena é o quê, pessoal? 8 anos. Né? A prisão preventiva, a gente começa a conversar sobre prisão preventiva, né, como regra, falei isso na aula passada, se a pena máxima for superior a 4 anos. Que está no 313, inciso 1. Mas os requisitos do 313 são exemplificativos. Lembra que a gente conversou. E aí tem D desincorreta, pois decretado de ofício no curso das investigações e não no curso da ação penal. Hoje, eu vou colocar assim, hoje, correta é a A. Letra A. Então, hoje, a resposta correta aí tem A. Turma, qual é que eu vou fazer? Eu vou só abrir aqui a porta pro meu cachorro antes que ele quebre tudo. Vem, doido. Pensa com um cachorro para perturbar. O pior é que ele quer dominar a casa toda. Então ele tá aqui, aí depois ele vai para lá, ele já vai mandar sair aqui, vai querer sair. Vem cá, doidão. Pronto.
Qual mais, turma, que vocês querem que eu faça? Lembre que a prova é cumulativa, então peçam questões também de ação penal, que a gente resolveu nenhuma, de inquérito, do que vocês quiserem. E aí, galera, a aula hoje é só para resolver exercício. A Inês falou, porque hoje a prisão cautelar não pode ser decretada de ofício em hipótese nenhuma. Isso, Inês. Hoje a cautelar não pode ser decretada de ofício em hipótese nenhuma. Inclusive, nenhuma das cautelares pode. Então, não tem as cautelares? Deixa eu pegar aqui o 319, agora é a outra que veio. Os cachorros estão tocando terror aqui. Deixa eu pegar aqui o 319, ó. 319, ó, que traz as cautelares, ó, são medidas cautelares diversas da prisão, comparecimento periódico de juízo, proibição de ou acesso à frequência de determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada. Nenhuma cautelar pode ser mais determinada de ofício pelo juiz. Quem diz isso? O artigo 282, que eu mostrei para vocês o comparativo da cautelar. Tá até na aula, no material que eu sempre mando para vocês. Se vocês abrirem aí, tá. Onde aqui, ó, as medidas cautelares previstas nesse título deverão ser observadas a necessidade, a adequação. Aí, ó, as medidas cautelares, parágrafo 2º, serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes. Ou seja, ou com representação da autoridade policial mediante requerimento do Ministério Público. Foi alterado essa lei 13.964 de 2019, é o pacote de crime. O pacote de crime é essa lei que alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal e a legislação especial. E foi dada essa redação tão somente para tirar a palavra de ofício, que antigamente as cautelares podiam ser decretadas de ofício, hoje em dia não mais. Show. Deixa eu ver aqui o que é que estão falando. Do outro TD, pode fazer medidas cautelares questão 7 e 8. Posso sim, do CESP, né? Até já separei aqui, pronto, esse é do 7º, do CESP. Ó, eu botei aqui, ó, por conta do pacote de crime, algumas questões podem estar desatualizadas. Achei que tinha botado no da FGV também. Sujeitos processuais. Espera aí. Medidas cautelares. Ó, atenção, algumas questões podem estar desatualizadas decorrente do pacote de crime. Ela quer que eu faça a 7ª e a 8ª. Aqui, turma, já que é CESP, tá? Acho que vocês sabem de certo ou errado. Então, vamos nessa. 7ª questão. Segundo o CPP, na audiência de custódia, de quando é essa questão, hein? De 2019, né? Mas o pacote de crime só entrou em vigor só entrou em vigor em 2020, né? Segundo o CPP, na audiência de custódia, a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Então, nessa questão aqui, provavelmente eu já marco errado, porque, segundo o CPP, na audiência de custódia, diante da constatação da desnecessidade da prisão preventiva e da situação de pobreza de Walter, o juiz deverá estabelecer a liberdade provisória desvinculada e sem fiança. Tem que ler a questãozinha, né? Como que é? Walter, preso em flagrante por suposta prática de furto simples, não pagou fiança arbitrada pela autoridade policial, tendo permanecido preso até a audiência de custódia, realizada na manhã do dia seguinte, a sua prisão. A partir da situação hipotética não diz nada, né? Vamos lá. Segundo o CPP. Turma, eu colocaria que está errado, porque nessa época, né, o CPP ele não falava de audiência de custódia, então já torna a questão errada. Então, realmente, diante da constatação das necessidades de prisão preventiva e de situação da pobreza de Walter, o juiz deve estabelecer a liberdade provisória desvinculada e sem fiança. Essa que hoje era para estar correta, tá? Mas deixa eu ver como é que tá o gabarito aqui. O gabarito diz que tá certo ou errado, hein? 7ª, diz que tá errado. Provavelmente é só por conta dessa história que o CPP ele não previa a audiência de custódia e foi passar a prever a partir de hoje. Top, não. 8ª. Na audiência de custódia, caso não tenha advogado particular, Walter poderá contar com a assistência do defensor público, que acompanhará o ato na presença do juiz promotor, do secretário de audiência e dos policiais que promoveram a prisão. Turma, é assim, na audiência de custódia, realmente existe uma resolução do CNJ dizendo que vai ser ouvido os policiais, vai ser ouvido todo mundo. No Código de Processo Penal já não tem essa necessidade. Então, essa 8ª era para ter dado como correta aqui pela resolução, né, do CNJ, que hoje a gente não usa mais.
Então, assim, o juiz promotor, do secretário de audiência e dos policiais promoveram a prisão. Na verdade, o que ele pode estar dando como errado aqui é em relação aos policiais, porque foi interpretação. Porque a resolução do CNJ dizia que quem efetuar a prisão deve ser ouvido na audiência. Mas, enfim, não é uma produção de provas. Deve estar errado, deve ter sido considerado errado exatamente por conta dessa parte final, tá bom? Mas assim, Inês, não se preocupa com essa, porque é uma resolução do CNJ que hoje não vai mais ser aplicada, aplica mais o Código de Processo Penal. Show. Pronto. Tranquilo, Inês, certo? E aí, galera, não que a resolução esteja revogada, tá? Mas a gente vai seguir muito mais o CPP, porque agora o CPP regulamenta, porque antes o CPP não regulamentava. E aí, galera, quais as questões mais vocês querem que eu resolva? Posso interpretar como certo? Pode. Assim, na verdade, eu continuaria interpretando como errado como foi feita a questão. Porque a questão, ela colocou a necessidade de estar presente os policiais que efetuaram a prisão. E é isso que torna a questão errada, entendeu? O juiz pode solicitar que eles sejam ouvidos. Para falar do fato, o juiz pode levar o preso para lá. Mas, como regra, isso não é regra, entendeu? Ser ouvido os policiais. Por isso, Vitor, eu não colocaria como certa, não, hoje em dia, entendeu? Entendeu? Exatamente, seria uma faculdade. E aqui tá colocando como se fosse uma obrigatoriedade. Tranquilo? Cachorro chato, ele entra, agora quer sair. Sim, aí a Inês está pedindo 9 e 11. Do mesmo, né, Inês? Vou lá. Questão 9. Caramba, olha o texto que tu quer que eu leia, meu Deus do céu. Eu vou logo ver se dá. Não dá para resolver. Oh, Jesus, a Inês não tá facilitando. Tô brincando, vamos ler rapidinho. José, de 79 anos de idade, lembre que 80 anos de idade dá preventiva convertida em domiciliar, tá bom? José, de 69 anos de idade, 69, fiscal de vigilância sanitária municipal, viúvo e único responsável por cuidar de seu filho, de 11 anos, opa, não tem mais de 12 o filho, ótimo. Foi denunciado, que aí ótimo porque dá para converter a prisão preventiva em domiciliar nos termos do 318. Ele foi denunciado à polícia por comerciantes que alegavam que o referido fiscal lhe solicitava dinheiro para que não fossem por eles autuados a infração da legislação sanitária. Acontece nada disso, nada, Detran, Visa, não acontece de jeito nenhum nos órgãos públicos, né? Oficiais, por exemplo, também. Enfim, mas graças a Deus não é regra, é exceção. Durante a investigação conduzida por autoridade policial, em razão dessa denúncia, foi deferida judicialmente a interpretação da comunicação telefônica de José. Durante a investigação por autoridade policial, em razão dessa denúncia, foi deferida judicialmente. Deixa eu só ver aqui o corrupção, né? Corrupção é pena de reclusão. É porque a gente, não é matéria da gente, vê a Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. E um dos requisitos da interceptação telefônica é que seja o último meio de prova, o crime seja punido com reclusão, tenha decisão fundamentada do magistrado. E aí ele diz assim, durante a investigação, ele não me disse que foi o último meio de prova. Eu não sei se ele vai falar de interceptação telefônica aqui, mas vamos ver. Nesse ato, evidenciou-se uma degravação que José, uma degravação, pessoal, é quando se escuta, tá, e termina a interceptação telefônica, a polícia vai degravar, vai botar no papel. Neste ato, evidenciou-se em uma degravação que José havia solicitado certa quantia de dinheiro a um comerciante, Pedro, para não interditar seu estabelecimento comercial, e que José havia combinado encontrar-se com Pedro para a realização da transação financeira. Lembrem, turma, que no momento que ele solicita, já consumou o delito. Na interceptação, foram captados ainda conversa em que José e outros 4 fiscais não identificados discutiam a forma de solicitar dinheiro a comerciantes, em troca de não autuá-los e a repartição do dinheiro que seria obtido com isso. No dia combinado, Pedro encontrou-se com José e pouco antes de entregar-lhe o dinheiro que carregava consigo, policiais que haviam instalado a escuta ambiental na sala do fiscal, mediante autorização judicial prévia, deram voz de prisão em flagrante a José, conduzindo-o em seguida à presença de autoridade policial, contestável, porque Pedro, antes de entregar o dinheiro, para ter flagrante, o cara tem que estar cometendo a infração penal. No momento em que ele pediu a vantagem devida, consumou. Beleza. Só iria consumar novamente, o cara só estaria cometendo a infração penal se a mala tivesse sendo entregue. Aqui ele falou assim,
Pedro encontrou-se com José pouco antes de entregar-lhe o dinheiro que carregava consigo. Então ele encontrou-se e antes de entregar, né? Enfim, aqui da forma, vamos ver como é que vai perguntar pra gente, porque da forma como tá, dá para aceitar mais ou menos. Então, em revista pessoal foi constatado que José portava 3 cigarros de maconha. É um crime permanente, não tem problema a prisão por esse cigarro de maconha. Questionado, o fiscal afirmou ter comprado cigarros de um estrangeiro que traziam entorpecentes de seu país para o Brasil e os revendia perto da residência de José. A autoridade policial deu andamento aos procedimentos, redigiu o relatório do inquérito e encaminhou à autoridade competente. Considerando a situação hipotética, julgo o item seguinte. A prisão de José realizada a prisão de José, realizada pelos policiais, é nula, uma vez que a preparação para o flagrante tornou impossível a consumação do crime. Está errado. Eu já falei para vocês que o flagrante preparado, provocado, é aquela situação que a autoridade policial arma, ela atua para que o crime acontecesse. Nessa situação, é um flagrante esperado. Então, aqui está errado, porque não é um flagrante preparado. A autoridade policial não atuou para o crime acontecer. Na realidade, o crime aconteceu espontaneamente por conta desse fiscal de vigilância. A 10. No curso da ação penal, caso seja decretada a prisão preventiva, o juiz poderá, a requerimento da defesa, substituí-la à prisão domiciliar. Sim, já que ele é o único responsável pelo filho dele que tem até 12 anos de idade. Então, hoje, né, para estar errado, a 9ª e a 10ª é para estar correto. Deu para entender, Inês? Tranquilo? Show? Tá com alguma dúvida? A 11? Vamos nessa. A 11 assim, ó. A autoridade policial não poderá arbitrar fiança para a soltura de José, pois o crime de corrupção passiva é equiparado a crime hediondo. Tá errado. Corrupção. Vocês lembram, né, quando o gigante acordou, que todo mundo fez várias manifestações. Aí, galera, para minimizar as manifestações, o governo ele fez a agenda anticorrupção. Não sei se vocês lembram, medidas anticorrupções. E eram 10 medidas que o governo ia tomar para a gente não se manifestar mais. Adivinhem quantas dessas medidas realmente saíram? Nenhuma. Por quê? Porque nós somos todo mundo de besta. É isso que o brasileiro é, um bando de besta. E aí, uma das medidas era tornar a corrupção passiva, que vocês viram em Penal 3, está no artigo 317 do Código Penal, um crime hediondo. Para isso, bastava alterar a lei do crime hediondo inserindo a corrupção passiva, e isso não aconteceu até hoje. Crime equiparado ao hediondo, só quem pode equiparar crime ao hediondo é a Constituição Federal. Crime equiparado ao hediondo é o TTT, terrorismo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes. Então, no caso, o crime que ele cometeu é de corrupção passiva, que não é nem crime hediondo. Crime hediondo são só os que estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então, o corrupção passiva não é nem crime hediondo e nem equiparado ao hediondo. Tá errado. Então, tá errado, ele pode... A autoridade policial, ela não vai poder arbitrar a fiança nesse caso, porque corrupção passiva tem pena máxima de 12 anos, tá no 317, e a autoridade policial, tá no 317 do Código Penal. E a autoridade policial, de acordo com o 322 do CPP, só pode arbitrar fiança se a pena máxima do crime for até 4 anos. Corrupção passiva, a pena é de 12 anos, pena máxima, e a autoridade policial só pode arbitrar fiança se for a pena máxima até 4 anos do delito. É por esse motivo. Show? E aí, como estamos? Como estamos? Alguém quer mais alguma questão? Sim, não, mais ou menos. Estou à disposição, turma, de vocês. Genética alguma? Vitor? Vocês não pediram nenhuma de outra, né? Matéria, mas não tem problema, não. Eu quero que vocês estejam bem preparados para a prova. Hoje eu não vou poder esticar muito, porque eu tenho outra aula para dar. O Júnior está pedindo a 5ª de ação penal. Ô, Júnior, só me diz aí de qual TD, cara, porque eu não sei. E o Juan está pedindo a 15. A 15 é da FGV, professor. Mas qual assunto? Ação penal. Ah, tá. O Júnior está pedindo... é a 5ª ou a 15 de ação penal? Ou as duas? Só para entender. A 5ª. A 5ª, tá bom. Isso. Show. Vamos lá. A 5ª de ação penal. Finalmente, vocês dando importância à ação penal, a matéria que vocês viram em penal 1 e viram comigo aqui em processo penal. Tá aqui, ó. Paulo praticou determinada conduta prevista como crime
previsto como crime, prevendo a legislação, então, vigente, que a ação respectiva ostenta natureza privada. 3 meses depois do ocorrido, em razão da mudança legislativa, o crime praticado por Paulo passou a ser de ação penal pública incondicionada. Então, peraí, o crime é certo. 1 ano após os fatos criminosos, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra Paulo em razão daquele comportamento, tendo em vista que o ofendido não havia proposto queixa em momento anterior. De acordo com a situação acima exposta, é correto afirmar que, eu quero perguntar para vocês, essa é uma questão fantástica, fantástica mesmo. E aí, galera, ele pode, vale ou não vale? Quando o cara cometeu o crime, isso precisa você saber diferenciar se é uma norma penal ou uma norma processual penal. Quando ele cometeu o crime era de ação penal pública, de ação penal privada. Ação penal privada tem a vítima o prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito para poder ajuizar a queixa-crime. Acontece que 3 meses depois, não foi ajuizada a queixa-crime, e o crime deixou de ser de ação penal privada e passou a ser ação penal pública incondicionada. O Ministério Público, sem que a vítima fizesse nada, o Ministério Público, 1 ano depois, processou o cara por esse crime. Pode ou não? O que é que vocês acham? Galera, não pode. Por que não pode? Porque a representação é o Instituto do Direito Penal. E nenhuma norma penal posterior que venha pode retroagir para prejudicar o réu, tá bom? Então o juiz não deve receber, o juiz deve rejeitar, tá na B, na C e na D. A B diz assim, rejeitar, eis que o Ministério Público não deflagrou a ação penal no prazo de 6 meses. Não, o Ministério Público não tinha esse prazo de 6 meses, tá errado. C, rejeitar a denúncia porque especificamente o delito praticado por Paulo, apesar da alteração legislativa, continua sendo de ação penal privada, sendo reconhecida a prescrição. Não é a prescrição, é a decadência. A gente já viu o prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria do delito. Então tá errado. Não é prescrição. D, rejeitar a denúncia porque especificamente o delito praticado por Paulo, apesar da alteração legislativa, continua sendo de ação penal privada, reconhecendo a decadência. Show de bola, é a D de dado, a resposta correta. Show? Muito boa a questão, viu? Gostei de ver. Muito boa. E aí, alguém tem mais alguma? Se não tiver, eu posso. A 14. 14 da onde? De ação penal? Não. 14 das medidas cautelares. Peraí. 14 das medidas cautelares do CESP, é isso, né, Inês? E o Juan tá pedindo a 15 do CESP. Certo. Então, a 14 e a 15. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura hipótese de flagrante presumido ou ficto. Turma, esse flagrante presumido ou ficto está no artigo 302, inciso 4, do CPP, que é aquela que o cara é encontrado logo após, com arma, instrumento, objeto, que faz presumir ser o autor do delito. Assim, em decorrência de homicídio doloso, praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federal, foram comentado que o autor do delito se evadira por rodovia federal, um veículo cuja prática não. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicídio. Dada a voz de prisão, foi apreendida tal. Essa questão eu enxergo muito mais, não como flagrante ficto ou presumido, eu enxergo muito mais como flagrante, como quase flagrante, flagrante impróprio propriamente dito, que está no artigo 302, inciso 3º do CPP. Deixa eu olhar o gabarito aqui. Quanto é que foi? Tá errado, né? 14, deixa que tá certo. Eita porra. Pois é, eu não enxergo como... questão de concurso tem muito isso. Eu não enxergo como flagrante presumido. Porque o flagrante presumido é aquela situação que o cara é encontrado com arma, objeto. Quando há perseguição a alguma coisa determinada, e na questão tudo deu para entender que foi uma perseguição a alguém determinada, a gente diz que é o flagrante, quase flagrante, flagrante impróprio, flagrante quase flagrante, flagrante impróprio, flagrante impuro. Dá uma olhadinha em leis, que eu posso ter errado no gabarito também, é uma questão de concurso, dá uma olhadinha se o gabarito foi dado como certo, mas com certeza foi impugnada essa questão. E galera, vou me despedindo de vocês, fazer essa última que o Juan pediu, que é a 15. Então vamos lá. Um indivíduo penalmente imputável apresentou-se espontaneamente à autoridade policial,
depois de ter cometido um crime. Nessa situação, a apresentação espontânea não impede a decretação da prisão preventiva nos casos em que a lei autoriza. Essa aí a gente já viu que... Ah, não, eu fiz FAT 13, né? Peraí. Ah, tá certo, tá certo. Nessa situação a gente já falou, turma, estava até no 316 do Código de Processo Penal. Eu até brinquei com vocês que caiu numa questão que o cara estava sendo perseguido pela polícia, e quando a polícia estava alcançando, o cara chegou na delegacia e disse, eu me entrego, e perguntou se isso era apresentação espontânea. Não. Eu até recomendei vocês que quando seu cliente te ligar porque ele é suspeito de cometer um crime, a apresentação espontânea ela vai impedir a prisão em flagrante, mas a apresentação espontânea não impede a preventiva. Contei a história, inclusive, que delegados muitas vezes não, mas já aconteceu de delegado deixar o cliente esperando, o advogado com o cliente esperando, e ele liga para o juiz e, na época né, dessa história, passou foi um fax para o juiz representando pela preventiva, e o juiz, no caso foi pela temporária, ou tanto faz, e o juiz deferiu. E aí ele prendeu o cara, mesmo ele tendo se apresentado espontaneamente. Então, realmente, a apresentação espontânea impede a prisão em flagrante, mas a apresentação espontânea não impede a prisão preventiva. Isso estava no artigo 316 do CPP, hoje em dia não está mais, mas continua valendo. Diz que tem as características, né? Do outro, isso, eu acho que, pois é, Inês, eu concordo contigo sobre isso. Pois, galera, eu vou precisar ir. Qual? Essa aí tá corretíssima, essa questão, ô Juan. Tá aí, eu tenho um gabarito aí, cara. Tá corretíssimo. Pois, galera, eu vou me despedindo de vocês, obrigado por tudo. Próxima aula eu vou falar sobre o pacote de crime, certas alterações do CPP, no que diz respeito ao pacote de crime. Eu acho legal vocês terem esse entendimento holístico. Não falta a aula que vem, e aí na terça que vem a gente começa e termina temporária, e aí na quinta eu já começo competência, e a gente já vai acabando a nossa matéria. Tchau, galera, fiquem com Deus, beijão, até a próxima. Valeu, galera.